Eu pedi a vocês ficarem assentados. Eu queria, antes de ler a palavra e falar qualquer coisa, queria pedir a vocês que ficassem bastante ligados. Por favor, não se ausentem, não saiam, não andem. Sinceramente, eu não quero falar aqui uma palavra para vocês pular no espírito, falar língua estranha, não. Eu queria que você ficasse bastante cônscio com o que você vai ouvir. E eu peço a Deus graças para que me dê condição de eu falar aquilo que nós precisamos continuar ouvindo. Até agora só estou me ouvindo falar de missões, hoje é o culto de missões, é uma coisa linda. Queria deixar 2 versículos para a nossa meditação. Não precisa ficar de pé, não. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, 2 versículos apenas do Senhor. Eu vou ler, que eu vou ler 2 versículos, 1 Coríntios, capítulo 9, versos 16 e 17. 16 diz assim: por que se anuncia o Evangelho? Não tem de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Isso é forte, não é? Isso é forte ou não é? Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Não é obrigação. Isso aqui não é um favor. Se anuncia o Evangelho, não tenho que me gloriar, porque me importa esta obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. E por isso, se faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Amém? 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 Irmãos, eu confesso para vocês que toda a programação que eu tinha feito desde o mês passado, que no mês passado era para ter vindo aqui no curso de missões, é por motivos alheios à nossa vontade, mas Deus sabe como trabalhar, é Deus que faz tudo. Inclusive, quero dizer para vocês já de antemão, missões é obra do Espírito de Deus. Tudo que se faz em termos de alguém falar alguma coisa para alguém, é o Espírito Santo de Deus que dirige. O Espírito Santo já foi falado aqui nessa noite para a Sueli, parece que falou que o Espírito Santo é pai de missões, e eu concordo com isso. E eu havia feito uma programação, uma mensagem, mas Deus, há muito tempo que Deus está agindo assim comigo. Às vezes eu preparo uma mensagem, mas Deus diz que não é assim. Eu queria também falar com vocês o seguinte: tudo que foi falado, feito aqui nessa noite, os pedidos de orações, as lembranças de missionário, tá bem, minha Sueli é a secretária de missões aqui, que faz os anúncios de missões. Eu também estou trabalhando com missões. Se vocês puderem, pede a igreja para orar também pelos missionários no cárcere. Nós trabalhamos no cárcere, no presídio. Muitas vezes nós ficamos esquecidos, nós também somos missionários. Trabalhamos eu, a irmã Ivete e a irmã Tereza. Estamos lá no bairro do Saco, na cidade de Magé, presídio Hélio Gomes. E de maneiras que nós também trabalhamos com missões. E às vezes alguém fala assim: irmão Alberto, trabalho no presídio, é muito espinhoso. O irmão até agora estava falando ali comigo, é muito espinhoso. Não, eu não acho que seja espinhoso. O trabalho de missões nada mais é, nada menos é do que um privilégio que Deus concede a cada um. Que Deus não chama todo mundo para pregar no cárcere. Assim como também Deus não chama todo mundo para ir para missões transculturais. Mas pregar o Evangelho é obrigação. Você, para ser missionário, você não precisa sair de onde você está. Onde você estiver, com certeza vai ter sempre um coração precisando de ouvir uma palavra sua. Essa consciência nós temos que trazer para o culto de missões. Culto de missões, irmão, não é apenas cantar um hino de missões, não é apenas colocar bandeiras, não é apenas trazer um grande pregador com palavra muito enfática, no homilético, na hermenêutica, no hebraico, no grego, não. Missões é trazer ao povo a consciência que esse mundo precisa de ouvir a palavra de Deus. E eu confesso para vocês, muitas das vezes eu me questiono, por que Deus me chamou para essa função? Para que tanto lugar Deus poderia me dar para eu pregar, Deus me levar logo para o presídio? E eu confesso para vocês, eu sou fruto do milagre de Deus. Eu vivi muito tempo, irmão, na prostituição. Fui sambista, compositor de escola de samba, fogando, sendo de macumba, bebi muita cachaça no coité com os Exus. Uma vez o Exu pediu meu pai levar um litro de cachaça para ele, eu levei, bebi a cachaça dele toda e ele me deu a bronca. Que lá tem aqueles papos lá de macumba, né? Ele falou: ei, criança, é bem mais do que ele. Eu bebi a cachaça do Exu todinha, você vê quem era eu.
Mas um dia, Deus entrou na minha vida que alguém falou para mim. Nessa época eu trabalhava no Banco Itaú. E lá no Banco Itaú tinha muito crente, no período que eu trabalhei lá. Lá em São Cristóvão, se alguém conhece a Cancela ali, na rua São Luís Gonzaga ali, em frente aqui da Boa Vista, trabalhando naquele prédio ali, um prédio grandão. Agora não sei como é que está, há muito tempo que eu não vou para aquelas bandas. Eu saí de lá em 92. E eu aceitei Jesus. Logo assim que eu aceitei Jesus, conheci o irmão, ele já é um pastor Carlos Elade Queimado. Ele esteve 12 anos lá em Mogi das Cruzes, São Paulo. E ele um dia, nós reuníamos assim após o almoço, lá no Itaú tinha, não sei se ainda tem hoje, mas tinha um restaurante, e na frente do restaurante tinha um jardim. E aí se reunia, ele era novo crente, ele já chegou para mim e falou: irmão Alberto, Deus vai te usar para você estar indo nos presídios, nas bocas de fumo, no carnaval e incêndio de macumba. Peraí, você deve estar equivocado, Carlos. Não, Deus vai te usar nesse mês. Rapaz, eu aceitei Jesus para mudar de vida, agora Deus vai estar me levando nesse lugar. Irmão, eu quero dizer para você o seguinte: Deus, ele é tão espiritual, Deus sabe tanto. Você não entende as coisas de Deus. Eu, esses dias, estava conversando com minha esposa. A minha esposa não veio mais uma vez, tá? Já falei até o pastor Daniel, a irmã Leila e o pastor Daniel. Acho que são os únicos que conhecem a minha esposa aqui, né, irmã Leila? São os únicos que conhecem a minha esposa. Ela pouco anda comigo. E hoje nós passamos um dia todo, irmão, seriamente, passamos o dia todo no pronto-socorro de São Gonçalo. A barriga dela deu um estufamento, uma dor terrível, tomou Lufital, tomou tanta coisa, não melhorou. Saí de lá, era 4 horas. Quando eu estou saindo, uma prima minha liga que a outra prima, irmã dela, havia falecido. Eu não vou ao cemitério, não. Eu tenho uma responsabilidade hoje com Deus. E nós conversávamos. E eu falava para ela o seguinte: o profeta fala coisa que ninguém fala. O profeta vê coisa que ninguém vê. E o profeta ouve coisa que ninguém ouve. Irmão, mas por que acontece tantas coisas com o irmão Alberto? Eu não entrei na palavra, não, mas eu vou falar da palavra também. Não vou falar só de mim, não vim aqui para falar de mim, para estar me exibindo, que tá, até porque eu não sou estrela, não. Estrela é Jesus. E conversava essas coisas com ela, que às vezes Deus me mostra tantas coisas, irmão, que eu mesmo fico assim pensando, por que Deus faz assim comigo? Todos vocês, quem mora fora de São Gonçalo aqui, mora nessa região aqui do estado do Rio, todos moram aqui. Uma palavra de profeta para vocês, especialmente para o pastor, para divertir a igreja e o povo brasileiro. Já observaram como é que tem chineses e africanos aqui no nosso estado? Quem já observou isso? Levanta a mão. Poucos têm observado isso? As casas de lanche, irmão, o que mais tem aí é chinês. Você passa um sanitário que tem mais africano trabalhando de camelô. E Deus me deu uma palavra. Eu estou orando por essa situação. Eu estou orando, eu particularmente. Eu me lembrei daquela passagem quando o povozinho estava lá no Egito, que começou a nascer muito homem, sexo masculino. O que o faraó fez? Mandou matar. Irmão, pergunto para você, será que por baixo do pano não tem alguma coisa aí, não? Tem 2 semanas, não sei se vocês acompanharam o noticiário, que eu não sou um crente bitolado, não. Eu entendo um pouquinho de cada coisa, eu entendo mais de Bíblia. E não entendo tanto, não entendo nada, aliás. Mas eu conheço mais de Bíblia. Mas nós temos que nos aculturar, irmão, com a época que nós estamos vivendo. A cultura é grande, a ciência tem se multiplicado, os meios de informação estão divulgando muitas coisas, você aprende tudo aqui, sem sair daqui. Nós precisamos orar pelo Brasil. Amém? Mas então, irmão, por que eu estou falando essas coisas para vocês? Eu tenho me preocupado com essas coisas assim. Eu trabalho com missões do cárcere, mas eu sou um crente, posso dizer assim, a palavra assim, a pessoa que tem coragem. Eu não sou corajoso, não. Dá a demonstração que sou corajoso igual o Pedro era. Pedro demonstrava que tinha uma coragem tremenda, não era? Qualquer coisinha, pegava a espada, cortava a orelha de Malco. Senhor, nem que todos se negam, eu não te negarei, nem que eu tenha que morrer, eu não te nego. Eu não sou desse tipo, mas eu sou aquela pessoa afoita, eu vou mesmo lá buscar. E Deus tem feito coisas comigo tremendas, irmãos. Um dia desse eu passava ali perto do Plaza, vocês conhecem o Plaza, ao lado do Plaza, assim, quase na esquina do Almirante Tefé, tem uma banca de jornal grande. E tem sempre um rapaz negro, que eu também sou negro, né? Não é nenhuma discriminação, que eu também sou negro. E uma cor linda, e é de Deus, amém? E tinha ali sempre tem um negro vendendo chip e essa capinha de celular. Passei ali um dia, o Espírito de Deus me tocou, fala com esse rapaz. E tinha mais 2 assim afastados. Me aproximei dele, eu estava com um folheto, eu sempre tenho folheto na minha Bíblia, sempre tenho meu folhetinho, dei um folheto. Quando dei, você conhece Jesus? Ele falou, bateu a mão,
sou muçulmano. Peguei, rapaz, Jesus morreu na cruz por você, para você não precisar ser condenado, e você está morrendo em função de Alá, porque você vai ganhar com isso, rapaz, mas com autoridade com ele. Aí os outros dois se aproximaram. Falei, mas você também é muçulmano? Que é muçulmano nada, rapaz, Jesus morreu por você na cruz do Calvário. Rapaz, ele fez uma cara feia. Deus age comigo assim, gente. Ali na Visconde do Uruguai, irmão, aquele trecho ali perto da loja americana, até o Jardim São João, aqueles camelô que vende muito CD pirata, aquele negócio tudinho, todos eles me conhecem. Onde eu passo, pastor Alberto, porque eu já falei Jesus para versos dele. Tem uma mulher ali, em frente à loja americana, Coronel Gomes Machado, que eu ganhei ela para Jesus, de uma Bíblia de presídio, uma semana depois aceitou Jesus. Então eu não prego apenas no presídio, não espero a sexta-feira para pregar no presídio, não. Onde eu estou falando é do amor de Jesus Cristo. Porque, irmão, quero trazer a consciência de você. Você que nunca teve uma coragem, sinceramente, irmão, vamos colocar isso na nossa responsabilidade, vamos botar na nossa conta. Irmão, nós estamos no 4º mês do ano, tem mais 100 dias. Eu pergunto para você, para quantas pessoas você falou de Jesus? Não precisa responder para mim, não. Baixa a sua cabeça e raciocina. Quantas pessoas você falou para Jesus? 100 dias, será que você falou pelo menos para uma alma? Aí reclama de tudo, reclama da presidenta. A presidenta está fazendo. E você, o que está fazendo para o Brasil melhorar? Nós precisamos trazer essa coisa. Eu vi o pastor falando aqui, meu amigo. Foi meu professor do seminário lá na Ibadep. Uma benção esse homem. Vocês são abençoados. Ele é um morador de Aracomba, é muito abençoado. Né, Débora? Elcio, Marilene, Débora está no caminho. Tantas pessoas, tantas coisas bom, pastor, que ensina e é amável, eu sei que é. Irmã Leila, uma bênção. Olha lá, vi Mildinha que o tamanho já está. Letícia, Mildinha me dava até língua, andando no colo da mãe, essa garotinha me dava até língua. Né, Letícia? É uma bênção. Hoje eu vi ela ali cantando aquele hino, se abraçando assim. Jesus, coisa linda, irmão, que vocês têm aqui. Desperta esse dom que é em ti. Irmão, tem pessoas que já falou assim para mim, irmão Alberto, não gosta de pregar em princípio é bobagem, irmão Alberto. Para com isso. Eles estão lá porque roubaram, mataram, só tem que ficar preso mesmo, irmão, tira isso do seu coração. Nós vimos ali, irmão, agora passando ali, Marilene, uma jovem, renunciou à vida aqui, está lá no meio do mato, lá no meio dos índios, você está aí dentro de casa, na frente de, como é esse negócio? Você acha que fica toda a vida mexendo assim no dedo? Como é o nome, criança? Celular, esses troços aí brabo aí. Será que o seu coração não se comove vendo tanta gente indo para o inferno, não? E você está aí e está lá, está satisfeito igual Pedro estava quando é no mundo da transfiguração? Seu bom é estarmos aqui. Faça uma cabana para mim, outra para ti, outra para Elias, e deita na rede, como o pastor Samuel fala, deita na rede, bota o CD da Cassiane, um bom suco na garrafa, uma maionese, um frango assado, e os pecadores estão indo para o inferno. O que você vai prestar conta a Deus? Culto de missões, não é isso não, irmão Alberto. Culto de missões prega uma palavrinha gostosa, não vai sair daqui pulando, não. Irmão, vou falar uma coisa para vocês. Infelizmente, vou falar uma coisa para vocês. Eu fui criar no mundão. Eu creio que o pastor Daniel foi criar no evangelho, foi? Foi. Você também foi, não foi? Não. Quem foi criar no evangelho aí? Eu vivi no mundão. Vou falar uma coisa para vocês. A Bíblia diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu estou no lugar, vai fazer 2 anos que eu estou lá agora em junho. Quando eu cheguei lá, na primeira vez, fui sozinho. O galpão lá, sem exagero, do tamanho da matriz, sem aquela galeria, sem pilar, aquele galpão enorme. As mesas, os bancos de concreto. O diretor chegou para mim e falou assim: pastor Alberto, você tem que ter cuidado, aqui é CV. Sabe o que é CV? Comando Vermelho. E alguém perguntou: irmão Alberto, você não tem medo de ir lá não? Vou falar uma coisa para vocês. O Márcio falando para ele: eu vou ser sério para vocês. Eu me sinto melhor lá dentro do que em culto de igreja. Me perdoa.
Porque culto de igreja todo dia é a mesma coisa. É só um que prega. Jesus, vou falar, mas vou falar que Deus está mandando falar que é assim mesmo. É todo um só que prega, um só que canta. É só aquelas mensagens maçantes, irmão. Seriamente, nós temos que ouvir a palavra. Irmão, quem é santo tem que santificar assim. Mas você está ouvindo mais o quê, irmão? Eu vou pregar em igreja para quê? Vai ficar falando só para crente? Você vai no culto dos evangélicos, é só crente, vai pregar crente para quê? Sai das quatro paredes. Irmão Alberto, eu não tenho dom de pregar. Tudo bem. Vai na CPAD. Cadê meus folhetos, Alberto? Vai na CPAD, compra um pacotão de folheto. 100 folhetos por R$1,20. Cerveja gasta 5 serrais com lanche, hambúrguer, sei o que lá, e não emprega nada na obra de Deus. E quando é tirado a oferta na igreja, você dá 50 centavos. Para com isso, deve ser mendigo. Está retendo a obra. Isso é missões, é consciência. O pastor falou aqui, contou, não é história de carochinha. Ele não pediu para ele, nem para o pastor, ele é para a igreja. Isso é R$450. Tem irmão que tem que... Desculpa, vou falar. Tira uma nota de 50, manda tirar R$1. Para de brincadeira, vamos falar de coisa. Esse negócio é sério, irmão, o negócio é grande, é grandioso, olha, missões é uma coisa muito espiritual, não é para carnal, não. Tanto é que Pedro não estava entendendo nada. Agora vamos entrar na palavra. Pedro está lá a noite toda, pescando. Joga a rede para lá, joga a rede para cá, não pescava nada. Jesus chega, pescou alguma coisa, Pedro? Ó, Senhor, eu trabalhei a noite toda, não peguei nada. Sabe por que você está esse tempo todo e não ganha uma alma para Jesus? Está trabalhando errado. Está trabalhando errado. Você que até hoje não ganhou uma alma para Jesus, está trabalhando errado. Peço orientação ao Senhor, que na Bíblia está falando. Capítulo 5 de Lucas fala. Lança sua rede do lado direito. Você deve estar lançando do lado esquerdo, nem está lançando nada. Tem crente que não lança nada, passou o ano todo. Eu vou contar aqui para vocês numa historinha. Não, uma realidade. Eu trabalhei com um rapaz. Ele morava na favela da Varginha, lá em Bom Senso, se alguém aqui conhece. Então, ele se converteu ao evangelho. E ele jogava futebol com a rapaziada, como diz, né? Gente boa, sangue bom. Sangue bom é o sangue de Jesus, que purifica pecado. E um domingo, o pastor convocou. Todo mundo tinha que ir para a praça pregar o evangelho. Ó, de repente, essa palavra vai servir para você. Quando o pastor convoca, você não vai, fica em casa. Está vendo o jogo do Vasco, da seleção. Fica atrás de... Esse negócio, como é que é? Esse negócio aí que fica com o dedinho assim. O meu neto, 3 anos, chegou, vovô, eu vou jogar. 3 anos, botou aquele torto de uma coisa horrível para a criança. Larga isso, pega a Bíblia, criança. E minha filha, pai, Pedro faz tudo. Eu falei, minha filha, não sei isso é ele, não. Sueli conhece meu neto, conhece ele? Filho de Bia? Isso não é ele não, minha filha. Dá a Bíbliazinha para ele. Aí você sabe o que é que ela faz? O dia todo o Pedro na frente da televisão, para não ficar perturbando ela. Não faz isso não, mãe. Faz com seu filho não. Ensina seu filho no caminho que ele deve andar agora, enquanto você pode recuperar. Eu vou contar aqui uma história para você que não é de carochinha. Vocês me lembram, eu não vou contar agora não, para não fugir do assunto que eu quero falar agora. Mas depois me lembro vocês, tá? Quero falar de um assunto que aconteceu lá no presídio. Aí sabe o que acontece, meus queridos? Quando você ensina o seu filho, não que ele deve andar, ele aprende. Mas não deixa ele crescer para você querer ensinar, não. Aí o que acontece? Pedro era um homem afoito, corajoso. Pedro está no barco e Jesus vai andando por cima da água. Se assustaram. Não tema, sou eu. Ah, se você é o senhor mesmo, manda quando sobe as águas como sou. Aí Pedro desceu. Eu queria que Pedro desceu com muito medo, né? Que o crente, irmão, quando ele está fora da graça, ele vai todo, né? Tudo duvidoso. Aí Pedro botou um pé na água e botou outro e foi caminhando em direção a Jesus. De repente, ele viu o vento forte, olhou para trás, começou a afundar. Irmão, a Bíblia diz que quem lança a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Irmão, se você já pegou no seu arado, se você é de fato um crente espiritual, está no espírito da Adecol, para de olhar para trás. O alvo é Jesus. Para de olhar para trás. Deus quer você na direção certa.
E Deus só vai te usar naquilo que você tem. Se eu não tiver nada, Deus pode te usar. Quem conhece aquele hino da harpa? Posso ter 2 mãos. Quem vai mais dizer? Será que eu posso? Será que eu posso? Das almas. Você, como seria a sua vida essa noite? Culto de missões, como é que está a sua vida? Como é que estão as almas, as pessoas que circundam? No colégio, na sua vizinhança, como é que seus vizinhos te conhecem? Como é que seus colegas de trabalho, de colégio te conhecem? Para os jovens também, para as crianças. Ah, essa criança é a crente do futuro, não. Uma menininha escrava lá na casa de Naamã já profetizou. Lá em Israel tem profeta. Tem profeta aqui na casa, senhor, ou não tem? Tem ou não tem criança? Tem ou não tem criança profeta? Tem sim. Então, meus queridos, e Pedro está ali. E foi chamado para aquela função. Pedro, a partir de hoje você vai ser mais pescador de peixe, não, vai ser pescador de homem. E Pedro está ali naquela pujança toda. E está atrás de Jesus. Cortou a orelha de mal, como falei para vocês. No mundo da transfiguração, que ensinar a Jesus o que Jesus deveria fazer. Pedro foi quem perguntou a Jesus: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu o perdoarei 7 vezes? Ele falou: não, Pedro, não apenas 7, mas 70 vezes 7. O perdão, irmão, é uma consequência de uma vida espiritual bem pautada na palavra de Deus. Se você perdoa, você pode pedir o perdão a Deus, porque na oração do Pai Nosso fala: perdoar nossas dívidas assim como nós perdoamos nossos devedores. Você retém o perdão, você também não vai alcançar a sua vitória. Uma das coisas que impede muitas das vezes uma vitória na minha e na sua vida é que você tem mágoa no seu coração contra alguém. Tira isso do seu coração, tira as mágoas. Irmão, outra coisa que eu quero falar com vocês muito importante. No início da minha caminhada, eu estava devendo o carnê missionário. Quem tem o carnê missionário? Já falaram, o diretor de missões. Quem tem o carnê missionário? Levanta a mão. Levanta a mão bem alto quem tem o carnê missionário. E poucos, hein? Então eu estava devendo o carnê missionário. Quem tem o plano funeral do Cefas, que é da nossa igreja? Eu tinha, não tenho, e estava roubando do Senhor, não estava dando dízimo. Eu falava para o irmão Márcio, foi você eu falei ainda agora ali, na hora que eu fui no banheiro. Eu estava em casa, que tem pessoas, Deus não fala mais, mas comigo Deus fala. Deus não usa profetão falar comigo, Deus mesmo fala comigo. Deus mesmo me adverte. Eu dou graças a Deus que eu ainda sirvo a um Deus vivo e que me responde às minhas peças, às minhas necessidades. E não deixa eu fracassar totalmente. Eu posso até cair, mas não fico prostrado, porque Deus me levanta. Quem me levanta é o Senhor. E Deus perguntou para mim assim: Alberto, você vai pregar no presídio. Mas você vai pregar no presídio, Alberto? Você está roubando o meu dízimo, que quem não entrega, a Bíblia chama de ladrão. Ih, meu Deus, tremenda beça. Eu estava falando com o irmão que está do meu lado. Quando acontecem essas coisas comigo, eu fico muito tenso, irmão. Muito tenso. Aí o que acontece? Eu estava roubando o senhor, não estava entregando o dízimo. Estava com 3 meses atrasado do carnê funeral. Que coisa, né, irmão? Hein? Eu estava todo errado. Aí eu não entendi o que Deus falou isso comigo. Aí isso é que eu fiz. Antes de eu entrar no presídio, eu me consertei. Eu não continuei não, era só, irmão, presta atenção que eu estou falando com vocês. Tudo isso tem a ver com a vida espiritual, para a vida daquele que sai. Quando você sai, irmão, fazer obra de Deus, tem que sair direitinho. Que senão o diabo faz você passar vergonha. Não adianta dizer que não, que faz sim. O diabo sabe das minhas necessidades e da sua. Tanto é que hoje na escola dominical nós estudamos sobre o quê? A tentação de Jesus. Ele sabendo que Jesus havia passado 40 dias sem comer, o que é que ele fez? Parafraseando Jesus da pedra. Aí tu tem poder, transforma essa pedra em pão, come e sacia a sua fome. Jesus respondeu: Satanás está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. No segundo culto que eu fui, nesse dia eu queria até que o missionário Elcio foi lá na colônia agrícola, que eu tô, quem conhece Magé aí? Bairro do Saco, presídio Hélio Gomes. Lá tem 3 presídios. O Hélio Gomes nós estamos, a colônia agrícola, que de vez em quando nos convida para fazer trabalho lá extra, e o Romero Ferreira Neto, que fica no morro. Nós estávamos lá na colônia, lá dentro nós colocamos, aquelas pessoas que conversam, colocamos com pastores. Internos, lá dentro são pastores. Eu vou dizer um negócio a você, se você for o presídio, vai para lá fazer qualquer coisa, não, prega a Bíblia. Você mandou um inferno lá, Daniel, vai pregar, ele prega até para você, prega até melhor do que você. E tem outro negócio que eu vou falar aqui para vocês. Vou falar depois. Segura para mim que eu quero falar depois. Me lembra. Então, sabe o que aconteceu?
Aí o Josenildo, ele já saiu, já sou em liberdade. Falou, pastor Alberto, que eles me chamam de pastor lá dentro. Eu que falei não. Até o diretor me conhece. Estou sendo conhecido mais ainda. Já era, agora mais ainda sou conhecido. Pastor Alberto, vamos fazer a oração, que aqui nós tiramos dízimo e oferta. Quando acabou de falar isso, eu falei, meu Deus do céu. Já pensou, irmão? Eu no presídio pregando o evangelho para os presos, querendo que o preso se converte, roubando o Senhor. Não precisa levantar a mão. Você que não é dizimista, acessa o negócio com Deus, hein? Não é com o pastor, com a igreja. Acessa o negócio com Deus. Você não vai estar dando dinheiro para o pastor, não. Você está fazendo uma obrigação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. É obrigação, é mandamento bíblico. Ninguém pode ter uma vida sã se rouba do Senhor. E se você deve a alguém no comércio, acerta também. Deus não gosta de crente, Aquele no povo barulhento fala, depois deste grande acontecimento, muitos crentes vão voltar, mas não vão encontrar, porque estava tudo desconcertado. O negócio é acertar tudo agora, enquanto é tempo. Mas, pastor Alberto, irmão Alberto, não era para falar essas coisas, não. É culto de missões, né, Daniel? Não era para falar essas coisas, não. Mas então, meus queridos, nós vamos tirar o dízimo e a oferta. Falei, meu Deus, foi por isso que o senhor falou comigo isso, né? Mas o que eu quero falar para vocês, de muito importante também, eu falei para vocês que missões é obra do Espírito. Eu falei para vocês de Pedro. Pedro, até um certo ponto, ele todo errado com o Senhor. Queria agir tudo na força, era um homem de muita força, muita pujança, muita atitude. E quem via Pedro achava que de fato esse é o cara que Jesus escolheu. E viu uma escrava, você também andava com Jesus. E ele havia prometido que não negaria, não conheço tal homem. Segunda e terceira vez, irmão, porque olha só, quando você anda com Jesus, se liga nisso, você que é cristão, quando você anda com Jesus, fica parecendo com Jesus. Você anda igual a Jesus, fala igual a Jesus, se veste igual a Jesus. Ainda que você queira negar, o mundo te vê. Não sei se você já teve uma experiência dessas. O mundo te vê. Eu até cortei, agora me lembrei aqui, que eu estou falando muito, e eu anotei muitas coisas, mas nem vou pegar para ler, não, porque tem uma vez que eu peguei um papel desse e levei para o culto. O vento do ventilador passou, a folha foi embora, eu fiquei sem a mensagem. Agora não, agora é Deus que vai fazer eu falar aquilo que a igreja precisa ouvir hoje. Eu não vou falar o que está escrito aqui, não, eu vou atrapalhar até minha vida. Mas então, eu falei a você do irmão que trabalhava e era omisso. Era crime, era omisso. E ele foi para esse culto de evangelismo. Chegou lá, os irmãos todos pregando, ele só de longe. Onde estavam os pecadores, só de longe. Aí passou. Quando acabou o culto, os irmãos chamaram ele e o pastor falou, o negócio de você está falando para a gente, isso aí não me interessa não. Isso é cada um vive como quer. Crente mesmo é Cabral, não, esse rapaz é Cabral. Crente aí é Cabralzinho. Ele já é crente, mas fica perturbando a gente que esse negócio de aceitar Jesus, não. Falou, irmão Alberto, fiquei com a vergonha danada. Irmão, já pensou, irmão? Você é crente, tipo Nicodemo, bem longe. Crente, mas bem longe de Jesus. Ninguém sabe que você já é crente. Para com isso, irmão. O mundo precisa ver em você. Você, além de falar, você tem que viver. Não adianta nada eu falar muito e não ter essa vida. Mas graças a Deus que me dá a vitória para o nosso Salvador Jesus Cristo, irmão, eu sou um atalaia. Eu sou um profeta de Deus. Mas, voltando. Então, num desses dias, num dos primeiros cultos que eu fui lá, eu estava sozinho. Agora tem duas companheiras. A irmã Tereza tem 71 anos. Quem deve conhecer a irmã Tereza é você. É Rafael, seu segundo, né? A sogra do irmão Rafael, conhece? Irmã Tereza, uma velhinha também, 73 anos. É minha companheira, outra irmã Ivete. Ninguém de vocês conhece. A irmã deve conhecer. A irmã que vai estar sempre lá no Colo Bandeira. Conhece a irmã Ivete? Duas velhinhas. Tanto jovem. Irmão, eu fui em todas as congregações na época, quando estava a começar esse trabalho. Teve gente que me deu nome, me prometeu, então eu estava esperando ele até. Eu não estou nem mais esperando, agora estou esperando Jesus só. Que eles não vão vir mais não. E outras coisas, eu pedi bíblias, peço sempre, presto barba, parei de pedir, sabe por quê? O diretor do presídio falou assim, pastor Alberto, eu ganhei uma caixa de bíblia, com 50 bíblias eu vou te dar. Deus está providenciando. Mas então, eu relacionei o nome das pessoas que estavam no culto aquele dia, tinha uma base de 60 homens, tudo do Comando Vermelho. O nome de um deles é Jeremias dos Santos. Eu fiz um comentário, pô, seu nome é bíblico, e o seu sobrenome é Santos.
você tem parente crente? Ele falou assim, meu pai é pastor. Presta atenção, jovem, você que está na casa sua. Meu pai é pastor, eu era auxiliar do meu pai, eu era pastor. Mas eu era pastor até 9h30, 9h30 ia para a boca de fumo. Era o segundo do dono da boca. Aí ele falou isso para mim. Vice-presidente, vice. Aí ele falou para mim o seguinte, que o pai dele chamou um dia e advertiu. Olha, irmão, isso é forte. Tudo que eu estou falando para vocês é forte. Jovem, aquele que cantou esse hino aqui, fica em pé você aí. Você é irmão da Débora? Hein? É filho do irmão Joel? Cantou, meu amigo? Vai sentar, obrigado. Então, olha só, jovem, ó. Olha só, jovem, fica firme, não larga Jesus, não. Aí ele falou, eu sou pastor, eu sou filho de pastor. Eu fazia tal coisa assim, e meu pai só veio me avisando. Um dia meu pai saiu, quando meu pai saiu, o gramo chegou lá em casa. Quando meu pai chegou, eu estava com 2 algemas no pulso. Quando o pai entrou, ele disse que não entendeu o pai. O pai começou a dar glória a Deus. Mas meu pai, cala a boca, vai embora, leva logo ele. Não entendeu nada. Passado uns tempos, ele lá dentro, nesse dia eu falei Jesus para ele, aí convidei quem quisesse vir na frente para aceitar Jesus. E lá eu prego com autoridade, se eu pudesse, estava até falando para o irmão Márcio, as coisas que Deus me usa lá dentro, eu não posso falar aqui fora, que muitas não vão acreditar. Tem coisas que eu não posso falar com vocês, vocês não vão acreditar. Esse jovem, ele na minha frente falou, vou orar por vocês. Quando eu estendi a minha mão na direção dele, desviado, lá dentro do presídio, com 10 anos de cadeia para cumprir, quando eu estendi a mão, Deus renovou ele com o Espírito Santo. Deus renovou ele com o Espírito Santo. E eu costumo falar, quando eu falo dessas coisas, infelizmente na igreja hoje não se ouve mais ninguém se basear com o Espírito Santo. Me perdoa, tá, Daniel? Não estou vindo aqui para reparar nada. Não se ouve mais ninguém profetizar. Quando alguém fala a língua estranha na igreja, até se assusta. Quando cai um demônio na igreja, a pessoa quer até correr. Lá um dia um jovem, o Marcos Vinícius, gostava muito de cantar, uma voz bonita. Pediu para cantar, deu a oportunidade para ele cantar. Quando acabamos de cantar, fomos dar a mão para fazer a corrente final para sair. Quando dei a mão a ele, pum, caiu um endemoniado. A irmã Jane, que ela foi para mim, muitos de vocês conhecem a irmã Jane, era do Barro Merino, foi olhar para Alfredo Vasconcelos com o Fábio. E irmão Alberto tem expulsar Jane, nós estamos cantando, e nós vamos orar, deixa o diabo aí. Ele orava, o espírito assustado, pastor, o que está vendo? Fica quieto. Não vai, deixa o demônio para lá, não temos nada a ver com Deus, nosso negócio é com Deus. Parei, Satanás, sai dele. Aí ficou de joelho, com a mão para trás. Fica em pé direito aí, rapaz. Ficou em pé. Pastor, o que foi? Foi nada. E tem um detalhe. Os agentes, guarda, tudo observando. Eles me observam. O que eu estou falando para vocês é muito real, muito grande mesmo. Infelizmente, eu não posso tirar foto, nem filmar. Mas se vocês, algum de vocês tem conhecimento, normalmente diretor de presídio são aqueles coronel reformado, aquele homem linha dura. Trocou agora recentemente, esses 4 meses trocou o diretor, o vice-diretor e o inspetor. Diretor, presbítero, vice-diretor, desviado da Assembleia de Deus de Alcântara, aqui de Alcântara, e o inspetor, diácono da Assembleia de Deus de Inhaúma. Quantas vezes, quando eu ia saindo, pastor Alberto vai fazer uma oração no gabinete. Irmão Alberto vai ficar aqui para almoçar conosco hoje. E vou falar uma coisa para vocês. É gratificante. Mas prosseguindo aí um pouco mais além. Vocês devem saber que pelo Espírito Santo, Estevão, falando a verdade, morreu apedrejado. E a Bíblia diz, Atos 7, lá no final, 58, assim, que despuseram as vestes de Estevão aos pés de um mancebo chamado Saulo. Saulo consentiu na morte de Estevão. Olha o que o Espírito Santo de Deus faz. Assim como ele me tirou lá de trás, da mão de Satanás, ele agora pega Saulo e transforma aquele homem. E Saulo vai a Damasco,
pedindo carta para aqueles cristãos que ele encontraram pelo caminho, ele pudesse arrastar pelos cabelos e levar preso. Agora ele vai montado num cavalo, de repente ele cai e vê uma luz. Quem já viu uma luz na sua vida? Quem já viu uma luz na sua vida? Não está entendendo? Você nunca viu a luz, não teve a luz na sua vida não, para tirar das trevas, não? Você está em treva ainda? Quem está na luz? Quem pode dar glória a Deus? Repare, irmão Alberto, não. Mas então, eu estou pregando, eu estou falando, quando eu falei que não ia falar com muita ênfase, mas eu estou falando aqui como eu falo lá no presídio. Aí aconteceu, Paulo, aquele mesmo que consentiu na morte de Estevão, agora é transformado, Saulo agora é transformado num Paulo. Aquele Pedro, covardão, no dia de Pentecoste, que todo o povo falando cada um na sua língua, estão todos embriagados. Ele agora se levanta, já não mais aquele homem covarde, andando lá atrás, negando a Jesus. E Jesus começou a mudar a vida de Pedro, no capítulo 21, quando ele chama Pedro, Simão Pedro, filho de Jonas Boljona, tu me amas? Te amo, Senhor. Rapaz, senta, minhas ovelhas. Deus me perguntou a terceira vez, acho que Pedro já respondeu até zagado, né, pastor Daniel? Senhor, tu sabe que eu te amo, sabe tudo. Que Deus sabe tudo da sua vida. Quem sabia que Deus sabe tudo de você? Deus sabe. Deus te conhece. E agora Pedro é transformado, Paulo é transformado. Quem lê Bíblia sabe. Pedro escreveu 2 cartas. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro totalmente missionário. Você vê Paulo sendo enviado no capítulo 13, né? Orando e jejuando, impuseram as mãos sobre ele, e Barnabé e Saulo foram enviados para a obra que Jesus tinha com eles. Irmão, essa função é do Espírito Santo de Deus. Não se faz missões com intelecto. Claro, eu não sou contra, nem poderia ser, aquele que está se preparando para fazer a obra. Pelo contrário, você deve se preparar sim, porque na palavra de Deus, 2 de Timóteo 2,15, diz assim: procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Você deve se preparar sim, mas não vai apenas no intelecto, vai também pelo Espírito. É o Espírito Santo de Deus que faz essas coisas, irmãos. Aquele Pedro, que era aquele covardão, parecia ser covardão, mas crava vinha acusar ele, também andava com Jesus, a sua fala não te nega, rapaz. E negou a Jesus. Agora Pedro passa numa porta, tinha lá um paralítico, um coxo. Me dá uma esmolinha aí. Olha para nós. Penso em receber alguma coisa. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te digo. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Irmão, essa graça Deus quer dar para mim e para você. Fazer missões, não é só da Marilene, do Elcio, do Emerson, a Nívia, não. Pastor Elias, pastor Tiniel, Fábio, Inaura, Jânio, Lauro, não. Isso é sua também, obrigação sua. O texto que nós lemos, como é que foi? Eu vou começar, vocês completem. Se anuncio o evangelho, não tenho do que? E ai de mim, porque é minha imposta obrigação. E ai de mim. Amém? Então, irmãos, eu creio que eu não falei uma palavra, você sair daqui saltitante, porque eu falava com vocês anteriormente também. O choro. Não um choro de sofrimento, mas um choro de alegria. Eu perguntei dos que são criados no Evangelho, que o pastor Daniel deve conhecer isso. A irmã Leila também creio que tem um bom tempo, de repente eu fui até criado no Evangelho também. Antigamente, irmãos, quando alguém transgredia na casa do Senhor e era levado na frente da igreja para pedir perdão à igreja, aquele crente chorava. Hoje em dia o crente vai lá na frente, está muito satisfeito, rindo, irmão. Tem culto, irmão, os crentes saem rindo. Eu gostaria, irmão, de sair da igreja sempre chorando. Eu gostaria de sair da igreja sempre chorando. Vim no culto para rir, porque eu ouvi uma profecia. Estou vendo a chave de um carro novinho na sua mão.
Estou vendo dente de ouro. Eu fui uma vigília, eu vi os irmãos, o irmão Claudinei, anunciando uma vigília. Eu fui uma vigília, irmão, que eu tinha que... Dava eu minha noiva, no tempo eu era noiva ainda. Eu saí da vigília às 3 horas da manhã. E sentado lá atrás, eu estava assustado, com medo de me pegar também na mão. E aquele montão de irmão ia lá atrás, pegar a mão das pessoas, trazia assim para o meio, começava a dançar e caía no espírito. Falei, amor, vamos embora. Levantava daquele arrebatamento. Mas eu não quero ser arrebatado assim, não. Arrebatamento de espírito. Irmão, vou falar uma coisa com vocês. Estava falando para o Márcio ali, um pouquinho nós conversamos ali. Deus ainda fala comigo. Tem mais ou menos 4 meses que Deus falou para mim assim, Alberto, e é audível, não é outro não. Eu te separei para você me ajudar a esvaziar o inferno. Eu falo com você essas coisas porque eu vejo muita gente sendo até contra com esse tipo de trabalho. Como eu falei com vocês, tem alguém falando mesmo para mim, rapaz, isso é bobagem, rapaz. Eles estão presos lá porque roubaram, eles merecem estar lá mesmo. Outra ocasião, um pastor, irmão. Já foi um pastor. Não vou falar o nome dele, nem querer, vocês não vão saber pela minha boca. Irmão Alberto, você vai fazer lá no carnaval, no meio de um montão de mulher nua. Eu fiquei quieto, baixei minha cabeça, não ia responder uma palavra mal criada para ele. Não ia ser rebelde, ia responder para ele dentro do que eu poderia responder. Se eu quisesse ser mulher nua, ia para a praia. E me perdoa. Você andando aí pela rua. Sendo que lá no carnaval, irmão, eu vou. E vou mesmo. Não vou parar de ir, não. Vou parar de ir no presídio, não. Né, Débora? Missões te espera. Você sabe disso. Irmãos, outra coisa eu vou falar com vocês. Missões. Diz assim, a missão está no coração. Mas tem que estar no seu coração também. Você tem que ter desejo de ser missionário. E o pastor da igreja, e a própria igreja em si, conhece aquele que tem chamada. Marca uma reunião de um casamento, depois do casamento tem um salão de festa com bolo. Chegar lá, os filhos estão todos sentados. Já estão todos lá sentados, esperando sair o bolo. Nem assim a cerimônia, mas chega lá primeiro. Agora marca, pastor, marca uma reunião de evangelismo. Ó, conscientização, tá? Não vim aqui para buscar defeito em ninguém, para apontar ninguém, não. Mas Deus conhece o coração. Jesus, passei da hora. Então, queridos, nós vamos ficar por aqui. Quero pedir mais uma vez a vocês, tá bem, Suelen? Por gentileza, quando você for pedir ajuda para missionários, missões no cárcere, não vou pedir nada, não vou pedir valores, não vou pedir bíblias, não vou pedir presta barba. Não vou, tá? Agora, se alguém, por obra e graça do Espírito Santo, quiser ceder, irmão Alberto está aceitando. No mais, quero dizer para vocês o seguinte, irmãos, não perca essa oportunidade, não. Tem um versículo na Bíblia, se alguém souber, me diga onde está escrito, está no livro de Eclesiastes. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme a tua força. Quem sabe onde está escrito esse versículo? Está no livro de Eclesiastes. 9, 8. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme a tua força. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, o meu irmão amado, querido, presbítero Daniel Dutra, tá? Meu amigo, sim, tá? Desde o primeiro dia que nós nos encontramos, fizemos bem, graças a Deus, temos comunhão, embora eu não congrego aqui, não vejo ele todo dia, mas está no meu caderno de oração. Vou dizer uma coisa para vocês, eu tenho um caderno de oração, só issozinho, tá, Daniel? Eu tenho um caderno de oração, o meu primeiro pedido de oração, só para quem que eu oro? Pelo planeta Terra, pelos vários continentes, pelas várias nações, para vários estados, eu tenho esse tipo de oração. Oro pelos casais, pelas igrejas, pelas congregações, pelos dirigentes, pelo pastor João Batista, meu amigo, né, Suelen? Seu pai é meu amigo. Né, Calixto? Pastor João Bezerra, meu amigo. Eu, graças a Deus, sou amigo dos pastores, dos membros. Aqui eu tenho pouco amigo, porque eu tenho pouco conhecimento. Conheço o abençoado aí. Garotão tá vendo, ele tá bonito, hein?
Amém? Olha só, então, no mais, irmão, você me perdoa, irmão Alberto, a minha maneira de me expressar, eu sou muito acostumado a ver no meio do público, assim, no meio do povão. E o meu falar não é aquele falar bonitinho, não, mas é um falar definitivo, simples e que tem, com certeza, uma sustentabilidade. Se você der ouvido, não a minha voz, mas a voz do Espírito Santo de Deus, vai ser um grande missionário, vai ganhar muitas almas para Jesus. Eu agradeço em nome de Jesus Cristo. O irmão que foi me buscar, muito obrigado.